como começar a investir em ações, como analisar o que é uma ação, o que eu devo fazer antes de começar a investir. Essas e outras perguntas eu vou responder no vídeo de hoje. E se você é novo aqui no canal, já te faço o convite para se inscrever. E assim é uma forma de você ficar por dentro sempre que eu postar um vídeo novo sobre conteúdos relevantes como esse que você vai assistir agora. E se você acha que esse vídeo é relevante, lembra de clicar no botão de curtir e também compartilhar com as pessoas que podem gostar desse vídeo. Então vamos lá. Com essa queda da taxa Selic, a rentabilidade da renda fixa caiu muito e por isso várias pessoas estão buscando investimentos na renda variável. E aí nós temos algumas classes de ativos. Uma delas é as ações. As ações nada mais é do que um pedacinho de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, você se torna acionista dessa empresa. Você tem uma participação nessa empresa conforme o número de ações que você tem. E o interessante de você investir em ações é que você também é beneficiado com o lucro da empresa. Então, algumas empresas elas pagam dividendos, que é o lucro que é distribuído para os acionistas. Então, a empresa vai lá, ou fez as suas operações normalmente, fez as suas vendas e está tendo lucro nessas operações. Uma parcela desse lucro pode ser distribuído para os acionistas. E conforme o número de ações que você tem, você também recebe uma parcela desse lucro. E para você ter esse benefício e vários outros, é interessante você ter uma mentalidade de longo prazo. Ou seja, é você comprar uma boa ação e segurar ela na sua carteira de investimentos por vários anos, que assim você vai ser beneficiado com a alta do ativo, com os pagamentos dos dividendos, direito de subscrição e alguns outros aspectos relacionados a isso. E dessa forma você consegue minimizar a chance de cometer erros no curto prazo, porque muitos investidores preferem fazer operações de curto prazo, que é você comprar um ativo quando ele está barato e vender quando ele está caro. Isso muitas vezes numa janela de dias ou até mesmo poucas semanas. E é muito difícil da gente tentar prever o mercado. Por isso que uma mentalidade bem interessante é você investir pensando no longo prazo, porque uma empresa ela pode sofrer um tropeço hoje, mas ela vai consertar isso e daqui a alguns meses, alguns anos, ela vai ajustar e vai voltar a ser uma empresa lucrativa. E isso todas as empresas podem estar sujeitas. Você pode comprar uma ação hoje e essa ação cair, mas se você segura ela no longo prazo e se for uma boa empresa, ela tende a se valorizar nos próximos anos. Então vamos lá, se você está interessado em investir em ações no longo prazo, eu vou deixar aqui 4 passos que podem te ajudar nessas tomadas de decisões. O primeiro passo é você construir uma reserva de emergência. O que seria essa reserva de emergência? É um montante de dinheiro que vai lhe dar uma certa segurança em eventuais emergências. Então, por exemplo, caso você venha a ficar desempregado, perder a sua principal receita ou até mesmo algum gasto que você não está esperando, como você bateu o carro, precisou de gastos médicos e demais outros gastos que podem sair como uma emergência. Então, em vez de você começar a investir e você correr o risco de precisar de resgatar esse dinheiro para suprir uma necessidade sua, é muito interessante você deixar separado numa reserva de emergência um certo valor que pode te ajudar em eventuais emergências. Por quê? Como as ações elas pertencem a um mercado de renda variável, elas podem estar oscilando drasticamente no curto prazo. E se você precisar desse dinheiro no curto prazo e você não tiver uma reserva de emergência, você vai acabar resgatando esse saldo, esse seu investimento, e você corre o sério risco de perder dinheiro nessa operação. Então é fundamental, antes de você investir, montar uma reserva de emergência. Agora que você já montou a sua reserva de emergência, é importante você definir a porcentagem da sua carteira de investimentos que vai ficar em renda fixa e em renda variável. Por que isso é interessante de você estar definindo conforme o seu perfil de investidor? Porque a renda variável ela oscila muito. Já a renda fixa ela tende a subir todo dia um pouquinho
e ela tem uma oscilação muito baixa. Dessa forma, você consegue minimizar a volatilidade da sua carteira de investimentos. O que é a volatilidade? É o quanto que está oscilando tanto para baixo quanto para cima. Então é uma forma bem interessante de você ir dormir tranquilo, porque algumas pessoas elas podem ver a sua carteira de investimento cair 5% em um único dia e mesmo assim ir dormir tranquilo, porque ela tem uma estratégia bem definida e ela sabe o que está fazendo. Já outras pessoas, elas não vão conseguir ver a sua carteira de investimento cair 0,5% em um dia. Então, se você é desse tipo de pessoa, é interessante você ter uma participação maior em renda fixa. Agora, se você está querendo acumular patrimônio no longo prazo e quer ter um risco maior, talvez seja interessante você aumentar um pouco mais a sua participação em renda variável. E a porcentagem ótima em cada um desses ativos depende muito do seu perfil de investidor, o quanto que você está sujeito a passar por essa volatilidade nos seus investimentos e, claro, ao seu momento de vida hoje. Se você já está querendo se aposentar ou se você está querendo montar um patrimônio no longo prazo. Então, por isso é muito bom você refletir qual que é o seu objetivo financeiro. Agora que você já definiu a porcentagem que você quer ter em renda variável, você pode começar a escolher boas ações. Para escolher boas ações, é interessante você fazer a análise fundamentalista. Você consegue observar se uma ação está cara ou barata, se é uma empresa rentável, se o endividamento está saudável e vários outros aspectos, que dessa forma você vai conseguir escolher uma boa empresa. Veja que é muito importante você escolher uma boa empresa para investir no longo prazo, porque se for um bom negócio gerido por boas pessoas, no longo prazo esse negócio ele tende a crescer. E se cresce e entrega um bom resultado, você acaba sendo beneficiado com isso, seja pela valorização do ativo ou pelos simples recebimentos de dividendos. E aqui entra um grande erro da maioria das pessoas que estão começando a investir. Elas escolhem ações por acreditar que ela vai valorizar no curto prazo, como por exemplo, imagine que está acontecendo alguma guerra comercial e você acredita que o preço do barril do petróleo vai subir. E aí você vai lá e compra uma ação que está ligada a isso, como a Petrobras, pensando que o preço do barril do petróleo vai subir e você vai ser beneficiado com essa alta porque você tem ações da Petrobras. Veja que você está tentando prever um cenário e isso muitas vezes não é legal. O mais legal é você olhar os fundamentos de uma empresa e aí sim fazer uma boa escolha em função se a empresa é boa ou não. Que somente assim nós vamos conseguir escolher boas empresas para investir no longo prazo. E pensando nisso, eu quero te fazer uma pergunta. Qual empresa você acredita que vai ter uma boa valorização no longo prazo, conforme alguma análise fundamentalista ou algum aspecto envolvendo o cenário macro? Qual a empresa que você acredita que vai ter um bom desempenho aí nos próximos meses ou nos próximos anos? Deixa aí no comentário que eu gostaria de saber essa informação de você. Agora que terminamos o terceiro passo, que é escolher boas ações, nós temos que partir para o quarto passo, que é o quê? Montar uma carteira diversificada de investimentos. Porque, olha só, se você está investindo em uma única empresa e por acaso a sua tese de investimento ela não foi concretizada e essa ação ela caiu 20%, você perdeu 20%. Agora, se você tem uma participação de apenas 10% nessa empresa e ela cai 20%, você perdeu apenas 2%. Por isso que é muito importante você diversificar, porque nem sempre nós vamos estar certo. Por mais que eu faça uma excelente análise, em algum momento eu vou errar. E você diversificando a quantidade de ações que você tem na sua carteira de investimento, caso você cometa 1, 2 ou 3 erros, isso vai ser diluído na sua carteira de investimentos. Por isso que é importante você ter uma parcela diversificada nos seus investimentos. Compra um pouquinho de cada ação, monta uma carteira de investimentos diversificada e não somente uma diversificação em número de ações, mas também é interessante você diversificar em setores e também em geografia. Porque veja lá, imagine que você está exposto 50% da sua carteira de investimento nas empresas de saneamento.
E aí o governo ele vai lá e cria uma nova regulamentação. Então ele cria uma medida provisória, por exemplo, onde as empresas de saneamento não podem aumentar a tarifa nos próximos 5 anos. Veja lá, todas as suas ações, 50% da sua carteira de investimento vai estar envolvido nessa medida provisória. Então é muito importante você ter essa diversificação também em setores, porque pode acontecer algo que não estava previsto e você não tem controle, como a ação do governo em algo relacionado à lucratividade de uma ação. E se você estiver muito concentrado em um único setor, você pode ser altamente penalizado com isso. Por isso que é importante também você diversificar em setores. Se você está querendo começar a investir em ações, esses são os principais passos que você deve estar seguindo. Espero que tenha gostado desse conteúdo, um abraço e até o próximo vídeo.